período de odontologia da Universidade de Pernambuco, nós vamos apresentar um embrião de 5 semanas da região de cabeça e pescoço, ao total de 7 lâminas durante essa videoaula. Agora vamos abordar os 6 arcos branquiais do embrião de 5 semanas. O primeiro arco branquial, ele se divide em 2 processos, o maxilar e o mandibular, que vai originar a maxila e a mandíbula. Vai originar os músculos mastigatórios, o ligamento esfenomandibular, o músculo miloioide, o ventro anterior do digástrico, a espinha do esfenoide, o ligamento anterior do martelo, o tensor do tímpano e o nervo trigêmeo. O segundo arco branquial irá originar os músculos da face, o estribo, o processo dos pequenos cornos do hioide, parte posterior do digástrico e o nervo facial. O terceiro arco branquial irá originar grande parte caudal do corpo do hioide, músculo estilofaríngeo e o nervo glossofaríngeo. O quarto arco branquial se junta com o sexto arco branquial e o quinto arco branquial desaparece. O quarto arco branquial vai formar as cartilagens da tireoide, os músculos elevadores do palato, a úvula, músculo do palato grosso, músculo do cricotireoideo, músculo constritores da faringe, nervo laríngeo superior. O quinto arco branquial, como eu já tinha dito, ele desaparece. E o sexto, músculos intrínsecos da faringe e o nervo laríngeo recorrente. Agora nós vamos abordar a parte mais superior da futura cabeça. Nessa primeira lâmina, é possível observar as estruturas do mesencéfalo, do telencéfalo, do tubo neural, das vesículas ópticas, das raízes ventrais dos nervos medulares. O mesencéfalo continuará sendo mesencéfalo. O telencéfalo vai originar os 2 hemisférios cerebrais. A vesícula óptica vai originar o ouvido. O tubo neural vai originar a medula e o encéfalo. Agora a gente vai começar a aula da segunda lâmina do embrião de 5 semanas. Está localizado aqui. Aqui é a medula espinhal. Aqui são as raízes dorsais dos nervos medulares e as ventrais dos nervos medulares. Aqui é o mesencéfalo, a veia cardinal anterior, a vesícula óptica, o gânglio estatoacústico, gânglio semilunar e telencéfalo. Aqui, medula espinhal, raízes dorsais dos nervos medulares. Aqui, artéria carótida interna, gânglio simpático, veia cardinal anterior, intestino anterior. Aqui também, veia cardinal anterior, artéria, diencéfalo, telencéfalo e gânglio semilunar. O otocisto rapidamente perde sua conexão com a ectoderma superficial e prossegue sua diferenciação através de dobras e invaginações, esticando-se e adquirindo forma alongada, permitindo conhecer 2 regiões, uma dorsal ou porção tricular, da qual surge o ducto endolinfático, e a outra ventral ou porção sacular. Por volta da 5ª semana, crescem a partir da porção tricular 3 divertículos discoides, e as porções centrais das paredes desses divertículos rapidamente se difundem, desaparecendo a seguir. As porções periféricas não difundidas dos divertículos transformam-se nos canais semicirculares. A partir da porção sacular ventral do otocisto cresce um divertículo tubular, o ducto coclear, que se enrola para formar a cóclea definitiva. Por volta da 7ª semana, já temos uma volta completa da futura cóclea, e durante a 8ª e 11ª semanas completam-se as 2 voltas e meia da cóclea.
A surdez congênita, geralmente associada com a mudez, pode ser causada pelo desenvolvimento anormal do labirinto ósseo membranoso e ou por malformações dos ossículos da audição e do tímpano. Em muitos casos extremos, a cavidade timpânica e o meato externo estão ausentes. Nesta terceira aula, vamos abordar as estruturas contidas na terceira lâmina do embrião. Ela está localizada basicamente aqui, na região superior à vesícula aórtica. Nesta lâmina, podemos observar algumas estruturas como tubo neural, canal central, raiz dorsal, gânglio espinhal, raiz ventral, gânglio simpático, que dará origem ao nervo espinhal. Estas estruturas que dão origem à parte do sistema nervoso são originadas do ectodermo. Temos aqui as veias cardinais, originadas do mesodermo. Temos aqui o gânglio vago, acessório e glossofaríngeo, que darão origem respectivamente aos nervos vagos, acessório e glossofaríngeo. Temos aqui o gânglio facial, que dará origem ao nervo facial. Intestino anterior, proveniente do endodermo, dará origem à faringe primitiva e seus derivados. Sistema respiratório inferior, esôfago, estômago, duodeno, próximo à abertura do ducto biliar, fígado, aparelho biliar e pâncreas. Temos aqui os ramos do gânglio trigeminal, que darão origem aos nervos oftálmico, maxilar e mandibular. Essas estruturas são as veias cavas, que darão origem às veias cavas superiores. Temos aqui o tronco arterioso, arcos aórticos, esta estrutura que dará origem à hipófise, e o diencéfalo, que dará origem ao hipotálamo. Aqui se situa o tubo neural, a raiz dorsal e os gânglios espinhais. Temos o canal central. O tubo neural se origina do ectoderma, dará origem ao cérebro e à medula espinhal. A malformação do tubo neural pode gerar espinha bífida, que é um termo geral para os DTM, afetando a região espinhal. Consiste em uma divisão dos arcos vertebrais e pode ou não envolver o tecido neural subjacente. Temos aqui os gânglios simpáticos. Provém do ectoderma e darão origem ao nervo espinhal. Temos aqui as aortas dorsais, que provém do mesoderma, drenam a região cefálica e posteriormente darão origem a uma única aorta. Veias cardinais. Provém também do mesoderma, drenam a região cefálica e posteriormente se anastomosarão e formarão a veia braquiocefálica esquerda. Gânglio glossofaríngeo. Provém do ectoderma e dá formação ao nervo glossofaríngeo. Intestino anterior, invaginação da quarta bolsa, que dará origem à parte inferior da paratireoide. Invaginação da terceira bolsa, endodérmica, dará origem ao timo. Arcos aórticos. Provém do mesoderma, está localizado no tronco. O desenvolvimento desse se dá durante a quarta semana, junto à formação dos arcos faríngeos, que recebem as artérias do coração. Os arcos aórticos, artérias, nascem a partir do tronco arterioso e terminam na aorta dorsal. Seu desenvolvimento finaliza na oitava semana do desenvolvimento. Tronco arterioso se origina do mesoderma. O tronco arterial comum persistente, TACP, é uma malformação cardiovascular congênita, caracterizada por uma única grande artéria que emerge da base do coração, originando as circulações
coronariana, pulmonar e sistêmica. Gânglio trigeminal, provém do ectoderma e dará origem ao nervo trigêmeo, que tem 3 divisões, oftálmico, maxilar e mandibular. Temos aqui o estomadeu, originado do ectoderma. Ele dará origem à boca e à parte superior da faringe. Essa estrutura é uma invaginação da faringe e dará origem à hipófise. Temos aqui o diencéfalo, que dará origem ao hipotálamo. Vesículas ópticas. Elas são formadas pelo tubo neural e darão origem, aqui nessa região, à córnea, ao cristalino e à retina. Nessa quarta aula, eu vou falar sobre esta lâmina. Ela se localiza mais ou menos nessa posição no feto, entre a eminência cardíaca e os arcos faríngeos. Bem, como a primeira estrutura nós temos o tubo neural. O tubo neural ele se origina no final da terceira semana a partir do ectoderma, quando as pregas neurais já começaram a se fundir, convertendo a placa neural em tubo neural. O tubo neural vai ser o primórdio do sistema nervoso central. E como correlações clínicas nós temos a acrania, a regressão cerebral, a ineencefalia e a ondulação sacral. Aqui nós temos os gânglios espinhais. Os neurônios unipolares nos gânglios espinhais derivam de células da crista neural. Eles vão formar o nervo espinhal e o sistema nervoso autônomo. A punção lombar pode ser realizada sem lesão medular no nível da cauda equina, já que nesse espaço só são encontradas feixes de raízes nervosas. E como anomalias, nós temos a espinha bífida. Aqui nós temos as aortas dorsais, aqui, dos dois lados. Elas vêm do saco aórtico e elas vão formar o arranjo arterial adulto das artérias carótidas, subclaves e pulmonares. E como correlações clínicas, nós temos o forame oval permeável, ducto arterioso permeável, a crosta da aorta direita, quando toda a ossa dorsal direita persiste, e a parte distal da aorta dorsal esquerda involui. Aqui nós temos a vesícula óptica. Elas vêm do aprofundamento dos sulcos ópticos, que se formam no início da quarta semana nas pregas neurais da extremidade cefálica do embrião. Elas induzem o desenvolvimento do placoide do cristalino e a vesícula óptica forma o cálice óptico, de onde se origina a retina. Basicamente, ela forma o olho. Como correlação clínica, nós temos a ciclopia, a sinoftalmia, que significa 2 olhos na mesma órbita, e a anisocoria, que é o tamanho desigual das pupilas. Aqui se encontra a quarta bolsa faríngea. Ela vem do quarto arco faríngeo e vai dar origem à paratireoide. E aqui se encontra a terceira bolsa faríngea, que ela se origina do terceiro arco faríngeo e vai dar origem ao timo. Aqui está a veia cardinal anterior, que é o principal sistema de drenagem do embrião. Ela vem da divisão das veias cardinais, se encontra aqui dos dois lados. Durante a oitava semana, as veias cardinais anteriores estão unidas por uma anastomose, que desvia o sangue da veia cardinal esquerda para a veia cardinal direita. Essa derivação forma a veia braquiocefálica esquerda. Aqui se encontra o intestino anterior. Ele é uma parte do intestino primitivo que se forma durante a quarta semana quando as pregas cefálica, caudal e lateral incorporam a parte dorsal do saco vitelino dentro do embrião. Ele vai formar a faringe primitiva e seus derivados, o sistema respiratório inferior, esôfago e estômago, duodeno, fígado e aparelho biliar. Como correlação clínica, nós temos a atresia do esôfago e a estenose do esôfago. E aqui nós temos o estomodeu, que deriva do segundo arco faríngeo e vai dar origem à boca. Como correlação clínica, nós temos a malformação na boca. Aqui nós temos novamente o telencéfalo, que se origina do prosencéfalo. Aqui nós temos um gânglio que se relaciona com o nervo trigêmeo, que está presente no segundo arco faríngeo. Aqui do outro lado nós temos o nervo vago.
que está aqui na região do quarto arco faríngeo. E aqui nós podemos observar que as aortas dorsais estão fazendo uma anastomose com o broto cardíaco. Bom, eu vou falar um pouco sobre as estruturas presentes na lâmina de número 5. Ela está localizada nas proximidades entre a vesícula órtica e a eminência cardíaca. A maioria das estruturas vocês já conhecem, pois já foram apresentadas nas lâminas de número 1 a número 4, mas eu vou repeti-las a título de revisão e fixação. A primeira estrutura a ser observada medialmente e superiormente é o tubo neural. Ele é formado através da invaginação das células do ectoderma e posteriormente irá formar o cérebro e a medula espinhal. De cada lado do tubo neural, nós vamos poder visualizar os gânglios da raiz dorsal ou gânglios espinhais. Na verdade, é um nódulo localizado na raiz dorsal do nervo espinhal e, assim como os demais gânglios, contém os corpos celulares dos neurônios. Estes nervos espinhais serão responsáveis pela inervação do tronco, dos membros superiores e da cabeça, e farão também conexão com a medula espinhal. Abaixo, nós vamos visualizar os gânglios simpáticos. São estações intermediárias da divisão simpática do sistema nervoso central. Dirigem-se para as vísceras, onde liberam noradrenalina e vão controlar a atividade das glândulas sudoríparas, fibras musculares lisas e músculo cardíaco, entre outras. Qualquer interrupção que houver na diferenciação dos neuroblastos para o gânglio simpático irá causar o que nós chamamos de neuroblastoma, que é um tumor benigno. As aortas dorsais são prolongamentos cefálicos derivados do saco aórtico e posteriormente vão se fundir, formando uma única aorta descendente. Abaixo delas, nós temos os brotos brônquicos, que são derivados da divisão de um único broto pulmonar. Eles vão se expandir, formando o que nós chamamos de brônquios primários ou principais e, em seguida, secundários e terciários sequencialmente. Aqui abaixo e medialmente nós vamos ter o intestino anterior. Ele é derivado do intestino primitivo e vai dar origem à faringe primitiva e seus derivados, sistema respiratório inferior, esôfago, estômago, duodeno, fígado e pâncreas. Aqui nós temos os arcos aórticos, que na verdade são trechos da aorta, no qual seu trajeto muda de ascendente para descendente. São originados do saco aórtico e suprem os arcos faríngeos. Ao longo do seu desenvolvimento, os arcos aórticos ajudam na formação dos vasos sanguíneos. Aqui abaixo nós vamos ter o tronco arterioso. Ele se forma através de alongamentos e dilatações do coração. É contínuo com o saco aórtico, do qual, como já foi dito, nascem os arcos aórticos. Aqui, medialmente, nós vamos poder identificar o nervo vago. Ele é o 10º par craniano, responsável pela inervação parasimpática de praticamente todos os órgãos abaixo do pescoço. Lateralmente a ele, nós vamos poder identificar os nervos acessórios, que são o 11º par craniano, responsável pela inervação do músculo trapézio, esternocleidomastoideo, os músculos da laringe e vísceras torácicas. Mais aqui abaixo, nós temos o gânglio trigeminal, onde vai alojar o gânglio trigêmeo, que é o 5º par craniano. Lembrando que ele é um nervo misto, ou seja, possui uma raiz motora e outra sensitiva e controla a principal musculatura da mastigação e a sensibilidade da face.
Abaixo deles nós vamos ter o estomodeu, que é derivado das invaginações das células do ectoderma e vai dar origem à boca e à parte superior da faringe. Mais abaixo e lateralmente nós vamos ter as vesículas ópticas. Elas são derivadas do ectoderma e vão dar origem aos cálices ópticos. Aqui medialmente nós vamos ter o diencéfalo. Ele é uma parte do prosencéfalo que junto com o telencéfalo vai formar o cérebro. É constituído pelo tálamo, hipotálamo, subtálamo, epitálamo e todas estas estruturas fazem conexão com o terceiro ventrículo. Do outro lado da lâmina, nós podemos identificar, como já foi dito, o tubo neural, o gânglio da raiz dorsal ou o gânglio espinhal. Aqui nós podemos identificar as veias cardinais anteriores que drenam a região cefálica e junto com as posteriores formam a principal drenagem venosa do embrião. Posteriormente, as veias cardinais anteriores, aqui presentes, vão se unir com as posteriores, formando o que chamamos de veias cardinais comuns. Aqui, medialmente e superiormente, nós vamos ter o tubo laringotraqueal e abaixo o esôfago. Essas duas estruturas são formadas através de um suco laringotraqueal, que vai se aprofundar formando um divertículo laringotraqueal. Em seguida, será separado do intestino anterior através do septo traqueoesofágico, resultando, como já foi dito, no tubo laringotraqueal e no esôfago. Lembrando que o tubo vai dar origem ao que nós chamamos de broto pulmonar. De cada lado dessas estruturas, é possível observar o gânglio celíaco. Os gânglios celíacos são os maiores gânglios do sistema nervoso autônomo e são responsáveis por inervar a maior parte do trato digestivo, auxiliando também na inervação do baço, ou seja, ele é de extrema importância no controle da motilidade gastrointestinal. Abaixo nós temos as cavidades pulmonares. Não são chamados ainda de pulmão porque nós não podemos identificar os bronquíolos e as demais estruturas, e medialmente o coração ainda em desenvolvimento. Abaixo e lateralmente nós vamos ter as fossetas nasais. Elas têm a origem do ectoderma e são os primórdios das narinas anteriores e das cavidades nasais. E aqui, medialmente, como já foi dito, é o diencéfalo. Nessa sexta aula, eu vou falar da lâmina número 6. Ela está localizada mais ou menos aqui. Ela pega o começo do broto superior do embrião, do broto do membro superior do embrião e a parte do telencéfalo aqui. E o coração. Aqui é o tubo neural. Ele vai dar origem ao sistema nervoso central. Aqui é o canal neural, que mantém uma conexão direta com a cavidade amniótica e vai dar origem ao canal central da medula. Aqui são os gânglios espinhais. Os neurônios unipolares dos gânglios espinhais derivam de células da crista neural. E os processos centrais desses gânglios espinhais que penetram aqui na região da medula é chamado de raiz dorsal dos nervos espinhais. São chamados de raízes dorsais dos nervos espinhais. Aqui vai ter também depois. Aqui são as veias cardinais anteriores, que vão drenar toda a cabeça e o broto do membro superior do embrião. Aqui são os ramos das veias cardinais anteriores, que estão indo para os brotos dos membros superiores, aqui do lado. Aqui são as aortas dorsais, que vão irrigar toda a cabeça e o corpo do embrião, mas essa aqui está indo irrigar especificamente a cabeça.
Aqui são os gânglios celíacos. Eles futuramente vão estar localizados na região abdominal e vão inervar todo o trato digestivo. Aqui a notocorda ela vai gerar vários processos indutivos que vão transformar células embrionárias indiferenciadas em células que vão formar órgãos e tecidos. Aqui é o canal atrioventricular, que vai comunicar o átrio comum ao ventrículo, e a septação do coração ocorre simultaneamente durante a 5ª e a 6ª semana. Aqui é o telencéfalo. Ele é uma zona média estreita que possui 2 vesículas laterais que futuramente vão formar os hemisférios cerebrais. O mesoderma que recobre a parte externa dos pulmões, o pulmão vai estar localizado aqui futuramente. Evolui para se transformar na pleura visceral, enquanto o mesoderma que recobre a parede do corpo, aqui, converte-se em pleura parietal. Os brotos brônquicos são esses aqui. Junto com o mesoderma esplâncnico circundante, diferenciam-se nos brônquios e em suas ramificações dos pulmões. Nessa última aula, nós vamos abordar a 7ª lâmina. Ela está localizada mais ou menos nessa região e contempla uma parte do broto do membro superior, o coração e uma porção da cavidade pulmonar. Nesta região encontramos o broto pulmonar. Ele forma a traqueia e 2 invaginações laterais, os brotos brônquicos. No início da 5ª semana, cada um desses brotos desenvolve-se para formar os brônquios principais direito e esquerdo. O direito forma 3 brônquios secundários e o esquerdo forma 2. Nesta região, encontramos a cavidade peritoneal e as cavidades pericárdicas. Aqui temos o miocárdio, aqui encontramos o endocárdio e o pericárdio. As artérias aórticas dorsal se originam do saco aórtico, passando pelo arco aórtico, que supre os arcos faríngeos fundamentais para o desenvolvimento. Elas irão formar as partes caudais, que fundem-se para formar uma única aorta abdominal, e várias artérias intertegumentar, que barram pelos somitos e seus derivados. A maioria das conexões com a artéria dorsal some, mas no tórax persiste com a artéria intertegumentar. Relacionado ao sistema nervoso, encontramos as seguintes estruturas: o canal central, os gânglios espinhais, a placa alar, placa basal, placa do teto, placa do soalho e as raízes ventral do nervo espinhal e raiz dorsal do nervo espinhal. O canal central é formado quando ocorre o espessamento das paredes laterais do tubo neural até que reste um diminuto canal. É constituído por um neuroepitélio pseudoestratificado colunar. Formará todos os neurônios e células da macroglia. Os gânglios espinhais são formados a partir das cristas neurais e formarão parte do sistema nervoso periférico, juntamente com o restante das células da crista neural em desenvolvimento. A raiz ventral do nervo espinhal é formada por fibras nervosas provenientes de neuroblastos da placa basal e formará a raiz motora da coluna espinhal. A raiz dorsal do nervo espinhal é formada por processos nervosos provenientes de neuroblastos do gânglio espinhal, que continuará em desenvolvimento para formar a raiz dorsal, que recebe fibras aferentes da coluna espinhal. As placas alares e basais são formadas a partir do espessamento das paredes laterais da medula espinhal em desenvolvimento. As placas alares e basais formam saliências dorsais e ventrais, respectivamente. Os corpos celulares das placas alares formam colunas cinzentas dorsais, que serão futuramente os córneos cinzentos dorsais e os núcleos aferentes. Os corpos celulares das placas basais formam as colunas cinzentas laterais ventrais, que futuramente serão os córneos
cinzentos laterais e ventrais. Os axônios das células dos cornos ventrais crescem para fora da medula espinhal, formando as raízes ventrais do nervo espinhal. Nessa região encontramos a cavidade, que alojará o telencéfalo, o qual é derivado do prosencéfalo, que se divide em diencéfalo e telencéfalo. O divertículo hipofisário é originado a partir do teto ectodérmico do estomodeu e originará a parte anterior da hipófise ou adenohipófise. O esôfago e a laringe, assim como os brotos pulmonares, originam-se do divertículo respiratório. Os brotos pulmonares formam a traqueia e duas invaginações laterais, os brotos brônquicos, que depois irão penetrar na cavidade peritoneal. Relacionado ao esôfago, temos o caso clínico de atresia do esôfago, que é uma interrupção do desenvolvimento do esôfago. Esta se resulta do desvio do septo tráqueo-esofágico em direção posterior, resultando nessa separação incompleta do esôfago e do tubo laringotraqueal.